Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje o tema que eu separei para falar com os senhores a respeito de uma decisão do STJ, essa aqui que eu já vou de plano lhes mostrar, essa decisão do STJ no recurso especial 1.904.374, relatoria da ministra Nancy Andrighi. Os senhores vão encontrar inclusive a íntegra no nosso blog, anotações de processo civil, a íntegra do julgado está lá, bonitinha, mastigadinha para os senhores. E o tema, a questão aqui versa sobre a aplicação do tema 809 do STF, tema 809 do STF, que foi oriundo do julgamento do recurso extraordinário 878.694 de Minas Gerais, RE com repercussão geral 878.694 de Minas Gerais, que resultou então na edição do tema 809, que por sua vez reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil em relação à distinção do matrimônio, do casamento com a união estável para fins de regimes sucessórios, né? Então aí está o artigo 1790, que apresentava uma distinção de tratamento e afirmava que o companheiro sobrevivente ele somente participaria da divisão dos bens que tivessem sido adquiridos onerosamente na vigência da união estável. E esta regra ela não se aplica ao cônjuge de modo geral. O 1829, que inicia o capítulo no Código Civil da Ordem da Vocação Hereditária, prevê que o cônjuge ele concorre com os descendentes e tudo mais. Então, o companheiro, desde esse tema 809 do STF, ele modificou, portanto, essa interpretação, o regime sucessório, e o 1790 foi declarado inconstitucional, aplica-se, portanto, o 1829, como estamos a ver. O que o STJ tem a ver com isso? O que nós estamos tratando aqui nesse recurso especial que eu trago para os senhores nessa oportunidade? O que aconteceu foi o seguinte: nós temos diversas ações de inventário em curso, naturalmente, e nessa ação de inventário que originou esse recurso especial, foi proferida em 2014 uma decisão aplicando o artigo 1790 do Código Civil, que até então não estava vigente, não tinha sido declarado inconstitucional. E por conta disso, foi reconhecido o regime de união estável, o companheirismo, mas que a companheira sobrevivente somente teria direito aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Desse modo, teve um bem, um imóvel, que tinha sido adquirido pelo de cujus anteriormente, e o juiz, nessa decisão de 2004, determinou a partilha desse bem imóvel somente em relação aos descendentes, excluindo, portanto, a companheira. Isso em 2014. Em 2018, em fevereiro de 2018, se deu a publicação do acórdão que originou esta tese 809, o acórdão que julgou o recurso extraordinário 878.694 de Minas Gerais. Então, diante desta decisão de 2018, onde o STF reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo que tinha sido aplicado nesse caso concreto, que fez o juiz do inventário? Determinou a aplicação da tese do STF, que reconhecia a inconstitucionalidade, de modo que ele modificou o regime sucessório. O juízo da causa do inventário proferiu uma nova decisão, determinando a partilha daquele imóvel que anteriormente iria ser partilhado apenas entre os descendentes, os dois filhos, também para com a companheira, porque senão você estaria dando postergação a um efeito de um dispositivo inconstitucional. E aí a discussão que surge nesse processo foi justamente essa: a aplicação imediata, num processo que estava em curso, desta tese 809 do STF, foi acertada, ou será que feriria ali a imutabilidade decorrente de uma suposta coisa julgada? Esse é o pano de fundo, é isso que se visa discutir nesse processo. Percebam aqui
que no item 2 da ementa, a ministra Nancy Andrigues explica essa questão. O propósito recursal consiste em, além da omissão que foi rejeitada, investigar se a tese fixada pelo STF por ocasião do julgamento do tema 809, e o tema 809 prevê ser inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado para tanto as hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do 1829, como eu lhes disse. A questão era ver se essa tese deve ser aplicada ao inventário em que a exclusão da concorrência entre os herdeiros ocorreu em decisão anterior à tese. Então, o que se alegou, que os recorrentes, os herdeiros, alegaram, foi que já tinha uma decisão fixando a aplicação do artigo anterior e que seria, portanto, lesivo à coisa julgada a aplicação posterior, ainda que no mesmo processo, da tese 809. E aí, o que se deve recordar aqui? Lições de direito constitucional. Eu até separei aqui para os senhores, olha, manifestação doutrinária do Barroso a respeito do controle de constitucionalidade e os seus efeitos. Tem também manifestação doutrinária aqui da professora Tereza Arruda Alvim. Convido os senhores a darem uma lida lá no blog. Está separatinho para vocês. Mas nós devemos recordar que o reconhecimento da inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade de um ato legislativo, acarreta de plano, em regra, vício de nulidade. E é um reconhecimento de uma nulidade, a lei é nula de pleno direito, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. A exceção que se faz ao efeito ex tunc da pronúncia de inconstitucionalidade, de modo concentrado pelo STF, ou concentrado ou indifuso com repercussão geral pelo STF, é a modulação de efeitos. E essa modulação de efeitos, ela deve ser tida de modo excepcional. Sendo excepcional, ela deve ser interpretada de modo restritivo quando ocorrer. E nessa tese 809 do STF, foi fixada uma modulação de efeitos. E a modulação de efeitos que o STF determinou foi a não retroação, quer dizer, a não aplicação desse novo entendimento para os inventários e partilhas que já houvessem sido concluídos, de modo definitivo. O que não era a hipótese desse caso. Tinha uma decisão determinando a partilha, mas a partilha não tinha sido implementada ainda de modo efetivo. Não tinha ocorrido ainda, portanto, o trânsito em julgado da decisão última e final daquele inventário. Ele estava em curso ainda. Tanto que foi uma decisão interlocutória que foi impugnada por meio de um agravo de instrumento e que foi mantida pelo tribunal local e originou esse recurso especial para o STJ. Então, o que fez o STJ? Determinou a incidência de imediato da tese 809, mantendo a orientação, a posição jurídica do juiz da causa, por conta desta modulação de efeitos da tese 809 do STF, que declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, não aproveitaria a esse processo. Então, os processos que estão em curso, ainda estão em curso após a vigência da tese 809, ela se aplica de imediato. Ela apenas não se aplica para os processos que já tenham, que se tenha consumado o trânsito em julgado. E aí perceba lá, eu trouxe do acórdão item 17. Como se percebe, a preocupação do STF foi de tutelar a confiança e conferir previsibilidade às relações finalizadas sob as regras antigas, isto é, nas ações de inventário concluídas, nas quais tenha sido aplicado 1790, que foi declarado inconstitucional. Não é o caso desses autos. Nesse caso, foi aplicado 1790 e ele está em curso ainda. Né? E aí continua lá, a razão pela qual se fixou a tese de que a declaração de inconstitucionalidade somente deverá alcançar os processos judiciais em que não houve o trânsito em julgado da sentença de partilha. E é justamente essa a hipótese. Não houve a conclusão, o trânsito em julgado da sentença de partilha. Ainda estava em curso o processo. E aí, uma última discussão que surgiu, um último questionamento que surgiu, foi como que se faz, portanto, para questionar ou para aplicar no processo a nova tese.
E aí a conclusão que se chega é que o juiz pode reconhecer de ofício, porque é uma questão de ordem pública, a inconstitucionalidade de uma lei, então de modo incidental. E caso o juiz não venha a reconhecer, vai ser cabível agravo de instrumento, naturalmente, para que os órgãos superiores o façam, e o STJ reconheceu que, em havendo divergência no curso do processo ainda quanto à constitucionalidade, caso o juiz não tenha reconhecido de ofício, no caso ele reconheceu de ofício. Mas seria possível a parte interessada, no caso aqui a companheira, apresentar impugnação, porque o 525, inciso 3º, prevê lá a hipótese de inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação, e a conclusão que se chega é que seria inexigível esta obrigação por força do artigo, por força do parágrafo 12 desse artigo 525. Me perdoem, fugiu aqui, mas ele vai prever que, em havendo posterior decisão do STF, aqui, ó, para efeito do inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo, considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, foi a hipótese de uma decisão mandando não partilhar com a companheira. Então tinha um título judicial. Ele vai ser considerado inexigível se a obrigação nele reconhecida tiver sido fundada em lei ou ato normativo, que foi o caso, o artigo 1790, considerada inconstitucional pelo STF. Essa justamente é a hipótese em controle concentrado ou difuso. Veja que o parágrafo 14 do 525 ainda prevê, ó, a decisão do STF referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. É justamente essa a hipótese. Não havia transitado em julgado ainda estava em curso a partilha, o juiz reconheceu de ofício e o fez bem, tá certo, segundo o entendimento da terceira turma do STJ, nesse caso aqui que eu uma vez mais trago para os senhores e recordo que a íntegra está disponível lá no nosso blog, Anotações de Processo Civil, ok? Então, meus amigos, é isso, por hoje é só, fiquem todos com Deus e até uma próxima.